qual é a diferença entre ambos? Entre ato meramente lícito e negócio jurídico. Aqui é imprescindível você entender para compreender o Instituto dos Contratos. Olha que interessante isso. No ato meramente lícito, o homem que vai agora, declarar uma vontade, vai produzir alguma coisa que vai ter efeitos jurídicos, no ato meramente lícito, o homem ele tem a liberdade de celebrar o ato, mas ele não tem a liberdade de estipular os efeitos desse ato. Os efeitos do ato são impostos pela lei, os efeitos não são regulamentados pelo homem, os efeitos são impostos pela lei. Então, no ato meramente lícito, é um ato humano lícito e voluntário que produz efeitos jurídicos. Aqui, o homem tem liberdade de celebrar o ato, mas os efeitos desse ato são impostos pela lei, os efeitos decorrem da própria lei. Nós temos no ordenamento jurídico 3 institutos que configuram ato meramente lícito ou ato jurídico em sentido estrito. Pode ser uma gestão de negócio, um enriquecimento indevido ou um reconhecimento voluntário da paternidade. Esses 3 atos aqui, há uma liberdade de celebrar o negócio sem a liberdade de estipular os efeitos decorrem da lei. Vou dar o exemplo do reconhecimento voluntário da paternidade. O reconhecimento voluntário da paternidade é um ato meramente lícito. Por quê? Porque o titular, o sujeito, o homem, ele tem a liberdade de celebrar o ato. Ou seja, se acontece de uma pessoa se dirigir a mim e dizer, sou seu filho biológico e, portanto, agora quero o reconhecimento da paternidade, eu, como titular de um direito, eu posso agora fazer um exame de DNA e constatar se essa pessoa realmente é meu filho biológico ou não. E se no exame de DNA constata que essa pessoa é o meu filho biológico, eu posso praticar agora um ato meramente lícito ou um ato jurídico em sentido estrito. Eu tenho a liberdade de celebrar o ato, ou seja, eu vou até o cartório de registro civil das pessoas naturais e reconheço voluntariamente essa pessoa como sendo o meu filho. Reconhecimento voluntário da paternidade. Veja, liberdade de celebrar o ato. No entanto, os efeitos jurídicos desse ato são impostos pela própria lei. Ou seja, a partir do momento em que eu reconheço a paternidade, essa pessoa será reconhecida como meu filho e, portanto, uma relação de parentesco. Essa pessoa passa a ser meu herdeiro, tem direito à sucessão, pode receber o meu sobrenome, tem uma relação de parentesco com os meus outros filhos. Todos os efeitos jurídicos decorrem da lei. E eu não tenho nenhuma liberdade de modificar esses efeitos jurídicos. Eu não posso reconhecer a paternidade de alguém e colocar nesse reconhecimento da paternidade que a pessoa não será minha herdeira em caso da minha morte. Não, porque o efeito decorre da lei. Eu tenho a liberdade de celebrar, mas eu não tenho a liberdade de estipular os efeitos. Os efeitos decorrem da própria lei. Isso é um ato jurídico em sentido estrito, ou ato meramente lícito. Muito bem. Qual é a diferença do ato meramente lícito do negócio jurídico, que é o que nos interessa? No negócio jurídico, eu também tenho a liberdade de celebrar o negócio, declarando a minha vontade. Mas mais do que o ato meramente lícito, aqui eu tenho a liberdade de celebrar e a liberdade de estipular os efeitos. Os efeitos decorrem da vontade. Os efeitos decorrem da própria declaração de vontade da pessoa que vai autorregulamentar os seus próprios interesses. Então, no negócio jurídico, é todo ato humano lícito e voluntário para declarar uma vontade. E aqui eu tenho a liberdade de celebrar o ato e a liberdade de estipular os efeitos do negócio jurídico. Os efeitos decorrem da própria vontade declarada. Isso é o que configura
um negócio jurídico. Eu tenho a liberdade de celebrar o ato e de estipular os efeitos desse negócio. E claro, né? Esse negócio jurídico ele pode ser unilateral ou pode ser bilateral. O negócio jurídico unilateral é aquela declaração de vontade de apenas uma pessoa que declara a vontade. O negócio já está formado e já produz efeitos. Basta a necessidade de uma declaração de vontade para que o ato produza efeitos. E aqui, como exemplo, nós temos o testamento e a renúncia. Num testamento, basta a declaração da vontade do testador para que o ato já esteja aperfeiçoado e produza efeitos. Logo, estamos diante de um negócio jurídico unilateral. Mas também é possível que para que exista o negócio, para que exista a produção de efeitos, há necessidade de duas ou mais declarações de vontade. O negócio só vai se aperfeiçoar com duas ou mais declarações de vontade. E aí estamos diante do negócio jurídico bilateral e como exemplo de negócio jurídico bilateral, o contrato e o casamento. Para que exista contrato e casamento, há pelo menos a necessidade de duas declarações de vontade para que o ato casamento ou para que o ato contrato se aperfeiçoe, se realize, passe a existir no mundo jurídico. E aí fica uma questão que é muito simples. Todo contrato é um negócio jurídico bilateral. Todo contrato precisa de pelo menos duas declarações de vontade. Daquela parte do contratante que fez a proposta e a declaração da vontade da parte contratante que aceitou a proposta. Proposta de um, aceitação do outro, consenso. Princípio do consensualismo, existe contrato. O contrato se aperfeiçoou, o contrato está realizado. Todo contrato é um negócio jurídico bilateral, porque decorre da vontade humana, onde vai ser declarado, né, a vontade através de uma liberdade de celebrar o contrato e a liberdade de estipular os efeitos. No contrato, o contrato é negócio jurídico porque as partes autorregulamentam seus próprios interesses. Elas têm a liberdade de celebrar e a liberdade de estipular os efeitos desse negócio. E eu preciso de duas declarações de vontade. Uma que faz a proposta, a outra que aceita. Havendo proposta e aceitação, tem um consenso. E havendo consenso, tem contrato. O contrato está aperfeiçoado. Logo, contrato é um negócio jurídico bilateral constitutivo de uma obrigação, mediante o qual as partes vão autorregulamentar os seus interesses privados de caráter patrimonial, convergindo vontades para criar, modificar ou extinguir direitos e deveres, observados os limites da função social e da boa-fé objetiva. Um conceito clássico de contrato a partir do Código Civil de 2002, que exige, né, nessa relação jurídica contratual, a observância do princípio da função social e da boa-fé objetiva, a função social no 421, boa-fé objetiva no 422 do Código Civil. Mais modernamente, né, com a Lei da Liberdade Econômica, contrato também pode ser definido como um instrumento jurídico apto à alocação dos riscos, né? As partes alocam os riscos numa relação jurídica contratual, onde elas têm a liberdade de celebrar o contrato e de autorregulamentar os seus interesses. E ao autorregulamentar os seus interesses, a autonomia privada, elas alocam dentro do contrato todos os riscos daquele negócio jurídico. O contrato modernamente tem essa visão, né, de instrumento jurídico apto à alocação dos riscos, onde as partes vão autorregulamentar os seus próprios interesses. Dentro desse contrato é possível estabelecer regras, né, relativas à interpretação do contrato, regras relativas a como esse contrato pode ser revisado, pode ser modificado, tudo como fruto da autonomia da vontade das partes, tudo como fruto de um negócio jurídico. Ok?